meu querido amigo, Padre Valdivino Guimarães, missionário redentorista. Que bom falar com o senhor, Padre Valdivino. Alô, bom dia, Valdivino. Bom dia, meu querido confrade, Padre Ulisses. Bom dia, amiga. Quanto tempo que a gente não se vê. É uma alegria falar com vocês. Ai, a alegria é nossa, minha especialmente, viu? De ter o senhor aqui no nosso programa hoje, para a gente conversar. E olha, assuntos bons, hein? Assunção de Nossa Senhora. Falando de Nossa Senhora. Sim. Falando de Nossa Senhora, não pode esquecer, Padre Valdivino é mariólogo. Mariólogo, então acabou de chegar prontinho de Roma, formado em Mariologia, e ele deve ter assim, tanta coisa bonita para poder partilhar com a gente, partilhar com todo o povo. Está aí, Padre Valdivino, Assunção de Nossa Senhora. Vamos conversar um pouquinho sobre esse dogma da igreja tão bonito, tão importante e, digamos assim, neste tempo de pandemia, um dogma tão cheio de esperança para todos nós, não é mesmo? Exatamente, Padre Ulisses. E Dani, é um dogma, claro, é o último dogma definido pela Igreja Católica, definido por Pio XII no ano de 1950, e vale a pena lembrar que o dogma é uma definição de fé, não se questiona. Como disse, é dogma de fé. E vale a pena também contextualizar, porque cada dogma ele deve ser contextualizado. Um dogma ele não é definido pelo Santo Padre ou pela Igreja de qualquer forma. E como a gente fala de um dogma tão especial, que nos remete à Assunção da Virgem Maria, ou seja, como alguns dizem, a dormição da Virgem Maria, é um dogma que foi definido dentro de um contexto social em que vivia o mundo. Nós estávamos, quando digo nós, enquanto humanidade, saíamos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, era muito importante que a Igreja trouxesse um conforto para as pessoas. E é nessa ocasião, nesse contexto social de uma pós-guerra, em que as pessoas sofriam com tantas mortes, em que as pessoas precisavam de esperança, é que a Igreja, de uma forma muito sábia, iluminada pelo Espírito Santo, define o dogma da Assunção da Virgem Maria. Dá a impressão de que, exatamente devido àqueles milhões de mortes causadas pela guerra, não é mesmo? De repente a Igreja vem falar de vida, né? E vem falar de superação da morte. Exatamente. É muito interessante. Exatamente. E é nesse sentido, Padre Ulisses e Dani, que nós refletimos sobre a esperança a partir desse dogma, porque a Virgem Maria, ela é levada ao céu de corpo e alma, ela está ao lado de seu filho Jesus e ali ela é coroada no céu como a rainha que está a interceder pela humanidade. Como o senhor Padre Ulisses disse muito bem, é esperança para cada um de nós. Tanto é que na Lumen Gentium, no capítulo 8º do documento, finaliza-se com o número 68, enfatizando exatamente essa realidade. A Virgem Maria é para nós sinal de esperança. A Virgem Maria, assunta ao céu, ela está a interceder por cada um de nós que estamos como igreja peregrinante aqui neste mundo. Ela é para nós a certeza daquilo que nós vamos acolher um dia, que é a nossa ressurreição, assim como a Virgem Maria, de forma privilegiada por ser a mãe de Jesus, a mãe de Deus, ela foi ressuscitada logo após a sua morte, digamos assim. Sim, o padre, desculpa, Padre Ulisses, mas uma pergunta dos telespectadores, as pessoas nas comunidades perguntam, né? Então Maria não morreu, porque nós estamos falando de esperança, dessa esperança viva de Nossa Senhora da Assunção, de corpo e alma. Explica para nós de maneira muito prática para os nossos telespectadores isso, Nossa Senhora não morreu. Claro, quando nós tratamos de alguns dogmas, tem sempre essas questões que elas são bastante particulares e elas são bastante delicadas. Por isso, principalmente a nós sacerdotes, nós temos que pesquisar, nós temos que estudar muito, porque os dogmas, ao contrário do que a maioria pensa, eles não são complicados, eles não são uma forma de engessar a cada um de nós. Pelo contrário, o dogma é como que uma placa que nos orienta de uma forma teológica para que possamos entender. Como você disse, Dani, faz uma pergunta, é a pergunta que mais as pessoas nos fazem quando nós falamos o dogma da Assunção da Virgem Maria. A Virgem Maria morreu ou não morreu? De uma forma muito sucinta, há duas linhas teológicas, principalmente no campo da Mariologia, em que uma linha diz que a Virgem Maria ela não morreu, é daí que vem
a nomenclatura dormição da Virgem Maria, e há uma segunda linha que os mariólogos nós mais aceitamos, que é a linha teológica de que a Virgem Maria morreu sim. Agora, eu explico de uma forma sucinta cada uma dessas linhas teológicas. A primeira linha, que diz que a Virgem Maria ela não morreu, alegam que a Virgem Maria dormiu e, nessa dormição, ela foi elevada aos céus pelos anjos e pelo seu Filho Jesus, de corpo e alma. Ela não morreu, ela apenas dormiu e foi elevada aos céus. A segunda linha, que é mais aceita por nós mariólogos, é a de que a Virgem Maria morreu. Explico. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tinha duas naturezas, a humana e a divina, ele passou pela morte, a Virgem Maria também passou pela morte. Agora, há uma diferença da morte que nós, humanos, passaremos, ou que alguns já passaram, e a morte da Virgem Maria. A Virgem Maria, por ser a mãe de Deus, a Imaculada, a toda pura, não era justo que o seu Filho Jesus permitisse que ela passasse pela corrupção do seu corpo no túmulo? Então essa é a diferença. A Virgem Maria, acreditamos que ela morreu, como Jesus Cristo morreu, mas a Virgem Maria, ela foi poupada do túmulo da sua corrupção. O seu corpo não passou pela corrupção. Logo, a Virgem Maria, ela morreu, imediatamente o seu corpo foi elevado aos céus por seu Filho Jesus e pelos anjos, de corpo e alma. O seu corpo, por ser puro, por ser imaculado, não era justo que ele passasse pela corrupção como o corpo dos demais mortais. Essa é a diferença. Muito bem explicado. Eu quero aproveitar a oportunidade de ter os dois especialistas aqui para me responder. Eu li que eu achei muito interessante, quando a gente fala de Tomé, a gente tem muito Tomé na ressurreição de Jesus, né? Dele acreditar naquele momento de Jesus ir para o céu na ressurreição. De Nossa Senhora também, né? Tomé, ele teve esse momento que Nossa Senhora estava com o discípulo na dormição. Chegou atrasado novamente? Chegou atrasado novamente. Eu li no portal A12. Que aí ele chegou atrasado e é na dormição e eles falaram, ela subiu aos céus. Então ele foi. É verdade isso, padre? Sim, quando uma particularidade, quando a igreja define um dogma, esse dogma ele tem que ter fundamentação. Onde é que se fundamentam os dogmas? Na palavra de Deus, no livro santo e também na tradição. Na história da igreja, nós temos dois dogmas que não têm claramente fundamentação bíblica, que são os dois últimos. O dogma da Imaculada, em 1854, foi definido por Pio IX, e o dogma da Assunção da Virgem Maria, definido no dia 1º de novembro por Pio XII, em 1950. Então, nessa linha de pensamento, Dani, a gente busca na palavra de Deus alguma fundamentação para dar base para o dogma da Assunção. A palavra de Deus, ela nos auxilia no sentido de quando nós refletimos, por exemplo, sobre a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Quando Jesus chega alguns dias depois, a irmã de Lázaro diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele já está morto há tantos dias. E, naquele momento, Jesus ressuscita o corpo de Lázaro. Então, essa é uma passagem não explícita, mas de uma forma implícita, que nos ajuda a entender a dormição da Virgem Maria ou a morte da Virgem Maria e assunta aos céus logo após a sua morte. Bem colocada, Dani, a sua manifestação, e isso vai na linha, como disse, do Evangelho da ressurreição de Lázaro, que nos ajuda a entender de uma forma mais clara o dogma da Assunção da Virgem Maria. Que bom! Você está dando uma aula daquele tamanho para nós, Valdivino. Mas, afinal de contas, Valdivino, vamos chegar na prática. Toda essa história de Nossa Senhora, assunta ao céu, coroada, tudo bem, entende? E ela continua aí nos ajudando, arregaçando as mangas para ver se a gente chega lá também. A gente pode dizer nessa expressão assim, que Nossa Senhora, assunta ao céu em corpo e alma, ela, entre parênteses, é a amostra grátis de Deus para todos nós. Daquilo que Ele quer que aconteça para nós, Ele já dá na figura de Maria, entende? Fala, está aqui meus filhos, está aqui minhas filhas, tudo aquilo que eu quero realizar em vocês. Por isso eu já deixo esse exemplo, esse modelo, já completei nela aquilo que eu quero realizar em vocês. Exatamente, Padre Ulisses. O vosso pensamento está corretíssimo. Trocando em miúdos, para que o povo de Deus entenda,
Quando a Virgem Maria, digamos, ela é assunta aos céus, ou seja, ela já ganha a graça da ressurreição pelo fato de ser a mãe do Filho de Deus. Então, como disse o Padre Ulisses, entre aspas, ela é como que um exemplo que Deus mostra para nós, aqui é o que vocês vão abraçar futuramente quando terminar a vossa peregrinação terrena. Por isso eu citava a Lumen Gentium, o capítulo 8º, que fecha o documento conciliar, que é todo ele sobre a Virgem Maria. E o número 68 da Lumen Gentium retrata, mostra para nós exatamente essa certeza de que a Virgem Maria, ela é levada aos céus de corpo e alma, ou seja, ela já ressuscitada. Nós, a Igreja nos ensina, a doutrina da Igreja nos ensina que, ao refletirmos sobre a morte, o que é a morte para nós? Quando morremos, a nossa alma ela é separada do nosso corpo. O nosso corpo é corrompido pela terra, pela sepultura, e nós ficaremos aguardando o dia da parousia, o dia do juízo final, em que nós vamos assumir novamente a nossa carne, ou seja, a ressurreição. E a Virgem Maria, nesse sentido, ela é antecipada. A ressurreição da Virgem Maria, por ser a mãe de Deus, por ser a toda santa, a toda pulcra, a toda imaculada, Deus a privilegia com a graça da ressurreição de uma forma antecipada, como disse o Padre Ulisses, para mostrar para todos nós que somos igreja, que estamos aqui cumprindo a nossa missão, que estamos caminhando, apesar dos pesares, apesar do nosso sofrimento, nós olhamos para a Virgem Maria com o título da Assunta aos Céus, refletimos aquilo que Deus reserva para cada um de nós um dia, quando chegar a nossa hora última e, claro, mais precisamente, quando chegar o momento da nossa ressurreição. A Virgem Maria, por isso que ela é invocada por nós como a Mãe da Esperança, Nossa Senhora da Esperança, para mostrar para nós de que ela está no céu, ressuscitada ao lado do seu Filho Jesus, e é para nós a certeza e esperança daquilo que Deus reserva para nós um dia no final da nossa peregrinação, que é a ressurreição, claro, na parousia, no juízo final. Que assim seja. Amém. Olha... Mas não precisa ser amanhã, não, viu? Vou esperar um pouco mais de tempo. Vamos mais. Não, Padre... claro. Padre Valdivino, tempo de Deus. Muito obrigada pela presença, pela participação do senhor, que foi uma bênção no nosso dia hoje. A sua bênção, muito obrigada, viu? Estou com muita saudade, feliz de falar com o senhor. Um abração, Valdivino, obrigado, viu, por essa aula bonita que você nos deu. Já estou pronto com a minha homilia para o dia da Assunção. Opa. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Ulisses, pela abertura do programa. Muito obrigado, Dani. Parabéns pelo programa. E finalizo dizendo que a Virgem Maria, quando nós celebramos a Assunção da Virgem Maria, principalmente neste tempo, nós temos que pensar nessa promessa que Deus tem para cada um de nós, que apesar do nosso sofrimento, Deus está olhando para cada um de nós e que um dia nós teremos a nossa recompensa. Que Deus nos abençoe em nossa caminhada, fiquem com Deus e muito obrigado. E um abraço para todos que estão acompanhando o programa e rezando conosco. Obrigado. Amém. Muito obrigada.